E aí, Tessarini por aqui. Bom, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo no meu canal. E com certeza, se você clicou no play, é que você teve interesse no título que foi citado, né? Sobre o assunto que hoje não é moda, claro que não é, mas é um assunto que é importante a gente saber de todos os detalhes, porque ele está em todas as partes do mundo. O movimento é muito forte no Brasil, a gente já teve um governo de extrema-direita, né? E o mundo todo também está se ajustando em relação a isso, né? Uma boa parte das pessoas, como em Portugal, por exemplo, onde eu morei por 4 anos, as pessoas optaram por um governo de direita, né? O governo de esquerda ali ficou muitos anos no poder e agora eles optaram, né, um governo legítimo, voto popular, né, e eles estão no poder. Hoje eu moro na Espanha, que ainda é um governo socialista. Bom, em relação a todo esse movimento, eu como escritor, eu sou empresário, eu sou escritor, eu me chamo Tessarini, deixa eu me apresentar aqui, né, eu como escritor, eu gosto de diversificar em relação aos meus temas quando eu vou escrever algum tipo de livro, né? Esse ano eu vou publicar alguns daqui até o final do ano. No total, entre os que eu já escrevi, os publicados esse ano e os que ainda serão, dá um total aí entre 45 e 50 livros, né? É bastante. De temas completamente diferentes. No final desse vídeo aqui eu vou deixar o link para você ter acesso aos livros já publicados, caso você queira comprar, né? E entre eles vai ter esse aqui do assunto, né, sobre a extrema-direita. Bom, eu fiz uma pesquisa muito ampla, eu fui a fundo e eu vou detalhar aqui todos os capítulos do livro. Claro que eu não vou dar spoiler, mas eu vou detalhar os capítulos, né? Para você ter uma ideia do que você vai encontrar caso você tenha interesse em continuar a leitura através do livro, beleza? Bom, como eu já te falei, esse movimento ele está se expandindo no mundo inteiro e é interessante a gente ir a fundo em relação à informação, né? Para a gente não ficar solto no mundo. Todos nós sabemos que quem lê mais sabe mais e quem sabe mais ganha mais. Então, essa é a importância da educação, né? A gente sabe que o Brasil é um país de muita gente ignorante, né? Então, eu acho que um pouco de informação nunca é demais. É claro que a informação ela tem que ser pautada dentro do fato, né? Não inventado como a gente vê aí em boa parte das redes sociais, tanto de um lado quanto do outro, né? Bom, beleza? Então eu não vou dar spoiler todo do livro, mas eu vou comentar cada capítulo. É um livro com cento e poucas páginas, eu não me lembro agora se são 180, 140, mas é um livro bem bacana, com bastante conteúdo, para caso você queira ler, vai ter bastante informação ali sobre esse assunto, beleza? Bom, então o primeiro capítulo do livro, né, é analisando o crescimento do nacionalismo global. Como eu comentei, eu morei em Portugal 4 anos, hoje eu moro aqui na Espanha, e essa tensão entre o socialismo e a direita, não a direita em si, né, a direita tradicional, a extrema direita, né, ele tá sendo assunto de muito embate, principalmente no Brasil. Quem acompanhou a última eleição viu que a coisa foi bem feia, né? As pessoas brigando com suas famílias, com seus amigos, né? E é engraçado, porque não há necessidade de briga nenhuma pelo simples motivo, né? Olha, votou, ganhou, vamos encarar, né? Eu acho, pelo menos é o meu ponto de vista, que tem que ser assim. Claro que cada um tem a sua opinião, né? Cada um tem o seu parecer, cada um gosta de colocar a sua posição, né? Mas a minha em si é o seguinte: teve eleição, ganhou, assumiu, acabou, independente de quem seja.
foi voto popular, como é aqui, como é em Portugal, como é em outros países aqui da Europa e não diferente no Brasil, né? Então, esse crescimento, no primeiro título, né, analisando o crescimento do nacionalismo global, eu estou olhando para baixo que eu fiz uma colinha aqui. A extrema-direita está crescendo muito, né? Você vê aqui na Europa, talvez, eu não sei aí no Brasil se você tem algum tipo de informação em relação ao que está acontecendo aqui, em função desse título, né? O embate entre o socialismo e a extrema-direita. Talvez aí no Brasil fale muito dos Estados Unidos, né? Enfim, por ser a América, né? Aqui não fala-se tanto, aqui o pau come mesmo entre eles, né? Aqui mesmo na Espanha, há um tempo atrás, logo quando eu cheguei, eu morei 4 anos em Portugal e 1 na Espanha, não me lembro se eu falei. Aqui mesmo na Espanha, você vê que as pessoas, elas estão... não tá igual no Brasil, igual nos Estados Unidos, mas você vê que existe um sentimento de tristeza de quem perdeu a eleição, né? E um sentimento de euforia de quem ganhou a eleição, né? Como eu sou entre aspas, um turista, né? Eu sou empresário no Brasil há muitos anos e eu moro aqui pelo simples fato de ter progredido com a minha empresa para Portugal e agora a gente está avançando aqui para a Espanha, mas eu não me atento muito em relação a temas políticos, né? Eu fico mais apegado na economia em si para conseguir avançar com os meus negócios. Bom, então, o primeiro capítulo do livro é analisando o crescimento do nacionalismo global. Aí o segundo capítulo, eu não vou dar spoiler de nenhum deles para você comprar o livro, ler e tirar suas conclusões, né? O segundo capítulo, o impacto das políticas na União Europeia. Bom, impacta bastante, né? A gente vê países aqui, quando muda o tipo de governo, ela impacta bastante no conjunto da União Europeia, né? A gente pode até tirar como base um exemplo mais perto aí do Brasil, é a Argentina, né? Que deu uma amenizada em relação aos negócios com o Brasil e mirou, né, a sua flecha para os Estados Unidos. Isso acontece muito aqui. Os países acabam se distanciando quando muda o governo daqueles países que mais faziam negócio e acabam se juntando com os seus. Eu acho que é meio que natural um negócio desse, né? Mesmo porque se fosse todo mundo igual, o mundo não teria graça, né? Bom, o terceiro título eu falo ali sobre o Trump, né? E outras coisas mais em relação ao governo e tudo aquilo que foi feito no olhar da extrema-direita, né? Ficou bem legal essa parte. Seguindo, eu falo sobre a extrema-direita na América Latina. Ela tem crescido bastante. Quem tem acompanhado esse assunto, quem vê mais de perto, sabe que a coisa tá, né, tá bem rasgada aí, né? Tá evoluindo muito em relação a divergências, né, de um lado e de outro, né? E é o que eu disse no começo do vídeo, as pessoas acabam misturando, em vez de conversar, acabam brigando, né? Isso é ruim para o país, é ruim para as pessoas, é ruim para a família, né? Tem briga até dentro de casa. Esses dias eu, fazendo a pesquisa desse livro, eu percebi que lá nos Estados Unidos a rincha, né, que fala, eu sou meio velho já, né, 51 anos, na minha época eu falava rincha. Ela é tão grande que quando o cara vai arrumar uma namorada, ele pergunta se ela é democrata ou republicana. Olha que ponto a gente chegou. Mas quer que eu te fale? É até uma boa, tá? Porque, né, se juntar com os seus, não dá muito problema. A única diferença é que você não vai ter informação do outro lado. E você ter a informação do outro lado é muito bom, né? Porque ninguém é dono da verdade, né? Então, quando você sabe sobre qualquer um dos lados ou dos dois lados, você, né, consegue dar uma direção para a sua vida e tomar uma decisão do que você quer aceitar ou não, né? Bom, então eu falo bastante do Trump ali no livro. E aí tem o próximo capítulo, é um olhar sobre o nacionalismo, olha até onde eu fui, né? Um olhar sobre o nacionalismo na Índia e no Japão. A Índia é de extrema direita e o Japão também. Eu não sei se você sabe, né? Mas como são países, lógico, são extremos, né? A Índia é o extremo, né? É um país emergente, está em crescimento, está indo muito bem, mas está longe de ser uma nação
né, como o Japão, por exemplo, que é a terceira economia do mundo, né? Tem os Estados Unidos, tem a China, o Japão é a terceira. E o Brasil agora vai virar, ou já virou, se eu não me engano, depois do anúncio do PIB a 2,5% nos últimos 12 meses, passou a ser a oitava economia do mundo, né? Mas está longe também de ser a sétima, porque de 2 trilhões de PIB para a França, que é 3 trilhões e 300, tem 1 trilhão aí no meio, então tá mais difícil. Mas vamos ver, vamos torcer, né? Se der certo, todos nós ganhamos, né? E esse olhar sobre o nacionalismo na Índia e no Japão é interessante, você que vai comprar o livro, né? Eu fiz uma pesquisa bem específica e ali você consegue ter uma ideia geral e entender a diferença do que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos, né? O Japão é mais leve nesse sentido, como o Canadá é, por exemplo, né? Como o Uruguai é, né? O Uruguai, a direita e a esquerda, eles se dão bem, né? Eles intercalam ali, né? Lembra, era o José Mujica, né? Do socialista, agora entrou o presidente de direita, né? Eu acabei esquecendo o nome dele agora, mas eles se dão muito bem, né? Não se apoiam, mas se reúnem, conversam sobre política, sobre economia. Eu acredito que aí na América do Sul seja o país mais educado em relação a esse assunto, né? Eu não vejo nenhum contraste em relação a abrir algum tipo de briga, né? Em relação a eu sou da extrema-direita, eu sou da esquerda, a gente não se fala, não. O Uruguai ele é bem cético em relação a isso, porque ele sabe que quem toma a pior é o povo, né? Então eles acabaram se entendendo e isso é bom para a democracia em geral, né? Aí eu falo também sobre a influência na política migratória europeia, né? A gente está com um problema muito grande aqui em relação à migração, né? A imigração, né? A Itália, hoje é um governo de extrema direita, né? Ela está pegando muito no pé das pessoas em relação à imigração, né? Tem muita gente que vai para lá, é muito fácil entrar na Itália. Aqui na Espanha, eu moro no sul da Espanha, na região de Andalucia, né? Na cidade de Almeria, cidade onde meu avô nasceu, né? Na verdade é o avô da minha mãe. E aqui tem algumas cidades, é uma cidade litorânea, né? Beira o Mediterrâneo. Algumas cidades aqui ao lado você vê as televisões filmando os imigrantes chegando, dá até dó, né? Canoa não, né? Barco de madrugada, correndo na praia. Aqui o cara chegou aqui, ele vai embora, ninguém pega, né? Nos Estados Unidos pega, né? Bom, também depende muito ali de onde o cara vai passar, né? Então eu coloquei um assunto legal também, completo, sobre a influência na política migratória na União Europeia. Bom, a seguir eu coloco também a ascensão da extrema-direita na América do Sul, né? Todos nós sabemos, né, da ascensão do governo Bolsonaro em 2019, né? E todo o governo dele ali a gente percebeu e entendeu como que funciona a extrema-direita, né, em relação ao socialismo. E a gente entende também como funciona o socialismo em relação à extrema-direita com o governo socialista hoje no poder, né? Aí eu acabei colocando um título aqui que eu acho que é legal, né? Que é um título que eu bato bem em cima, que é a era da informação e da desinformação, né? Eu tenho um problema muito grande em relação à desinformação. Eu participo de vários grupos como empresário, né? E tem os grupos da família, dos amigos e tal, e você vê chegando muita coisa ali que você fala, pô, da onde o cara tirou isso, né? Eu não sei se é pelo fato de eu ter essa veia como escritor, que eu busco muita informação, que às vezes eu acabo me tornando até um cara chato, porque eu recebo a informação e falo, pô, não é verdade, só de ler, mas ela tá ali, eu não acabo não falando nada para não constranger ninguém, né, e acabo deixando para lá, mas essa informação ela foi para tudo quanto é lado. E a informação, né, contrário da desinformação, ela é sempre boa, né? Porque a informação faz você evoluir, né? A desinformação te leva para um caminho
que você não vai chegar a lugar nenhum, né? Você sabe disso, né? Mesma coisa de falar, olha, onde que é o shopping? Né? Você pergunta para mim na rua, eu falo, ó, é para a direita, e é mentira, o shopping é para a esquerda. Então você nunca vai chegar lá no shopping. Então a desinformação ele leva até os extremos, até a morte. Né? Uma vez, com essa polarização toda que está no Brasil, minha mãe acabou postando ali, minha mãe tem 70 anos, acabou postando ali no grupo da família um vídeo completamente fake news, deep face, e eu falei, porra, olha que ponto chegou, né? Ela nem percebeu que não era a pessoa falando, o gesto e tal, né? Mas tá aí, né? A inteligência artificial também sendo usada para o mal, né? Porque isso é um mal, né? A desinformação é um mal. É a mesma coisa a gente contar mentiras para o nosso filho pequeno a vida inteira. Onde esse moleque vai chegar na vida dele, né? E é engraçado, as pessoas elas acabam passando, talvez até sem querer, no calor ali, né? De, eu vou passar, porque olha aqui o que aconteceu com o governo A, com o governo B, né? Eu vou passar informação ali. Você imagina você fazendo isso com o teu filho, e a pessoa que faz isso sabendo, né? Será que ela faz isso em casa também? Né? Ela desinforma, né? A esposa, o filho, né? O pai, a mãe, os irmãos. Será que ela faz isso também? Duvido. Eu acho que não faz, né? Então a desinformação ela é muito perigosa, ainda mais nos dias de hoje, onde, né, ela chega ali em segundos na tua mão através de milhões de pessoas, né? Bom, então é isso, o título era da informação e da desinformação. Aí eu coloco também movimentos emergentes e seus impactos regionais, né? É um título mais complexo, mais detalhado, isso é importante você cair nele ali e ler a fundo para você entender. Seguindo o papel da economia na expansão global, né? É muito interessante o papel da economia na expansão global, porque você vê diferenças entre a extrema-direita, o socialismo, como que eles governam, né? Como eles olham a economia em cada país que eles estão operando. Então é interessante também você dar uma passada nesse capítulo, né? Aí eu falo, não poderia deixar de falar sobre o negacionismo e políticas ambientais. Esse é um fator que realmente a extrema-direita ela prega mais, né? Depois de todas as minhas pesquisas, infelizmente acabou puxando mais para o lado da extrema-direita o negacionismo e as políticas ambientais, mas aí você lê e tira suas próprias conclusões, né? Eu acho, dando uma opinião aqui de quem não conhece muito sobre o meio ambiente, que a gente está passando um problema crítico no mundo todo. Você que está vendo esse vídeo é do Brasil, viu ali o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E o que aconteceu em Dubai, por exemplo, né? Se busca na internet, Dubai debaixo d'água, você vai ver ali vários vídeos. E alguns ainda citam que eles jogam, né, bomba na nuvem para gerar chuva e para organizar lá a região em relação ao clima, né? Deixar ele mais úmido, e aí erraram a mão e teve enchente. Outros vídeos falam que não, que ninguém soltou bomba. Eles negam que soltaram alguma bomba para causar aquele tipo de situação. Eu acho que eles não iam falar que foram eles que fizeram aquilo contra o próprio país, né? Mas as catástrofes globais em relação ao meio ambiente, você vê cidades como Petrópolis, Teresópolis, no Rio de Janeiro, cidades como Minas Gerais, o litoral norte de São Paulo, são catástrofes ambientais que, se você entrar numa vibe do negacionismo, por exemplo, porra, onde a gente vai parar com isso, né? Então precisa ter um certo entendimento. Eu não quero entrar muito nesse assunto, porque não adianta, eu não entendo, né? Não adianta eu querer discutir e dar minha opinião de uma coisa que eu não entendo, e pode ser que eu passe algum tipo de desinformação aqui no vídeo. Mas no livro eu coloco fatos reais, e realmente o negacionismo e as políticas ambientais eu detalho ali para você ter um olhar mais crítico. Não é uma opinião minha, tá? Esse livro não é uma opinião minha, né? Eu não tenho opinião nenhuma, eu sou escritor, eu escrevo sobre diversos temas, então eu
eu tiro a minha opinião de todos os meus livros para eles se tornarem livros leves, né? Para as pessoas lerem e falar, pô, que legal essa forma que ele escreveu, né? Não essa forma como ele vê, né? Não, eu não vejo nada, nem de um lado nem do outro, em nenhum outro tipo de assunto, a não ser assuntos como empreendedorismo, por exemplo, né? Eu tenho alguns livros publicados de empreendedorismo, você vai ter acesso no link que eu vou deixar aqui na descrição, mas eu não tenho nada que eu tome partido sem ser o empreendedorismo, que é a minha área, tá bom? Bom, eu falo também o fenômeno na Austrália e na Nova Zelândia. É legal porque é a mesma linha da Índia e do Japão. Você vai gostar de ler, é novidade. Eu não vi isso em nenhum livro, eu não vi isso postado em lugar nenhum, tanto no YouTube quanto no Instagram, dos caras que eu sigo e tal, né? Então, o fenômeno na Austrália e na Nova Zelândia é legal para você se informar. E aí eu coloco ali também a extrema-direita estão reescrevendo a democracia. Bom, isso é verdade, né? Você pega aí o Brasil, né? Deu uma pincelada na democracia quando eles estiveram no poder. Eu não sei o que você entende por democracia, né? A democracia não é o socialismo em si, né? Porque você pode ter um governo de direita democrático. Por exemplo, eu gosto de alguns governadores no Brasil que são de direita e que teriam o meu voto, né? E tem alguns governadores também de esquerda, salvo alguns, que também teriam o meu voto, né? Para uma possível candidatura à presidência da República. O que tem que entender, a forma como eu estou falando aqui, eu sou empresário, né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui como que eu faço, tá? Tá tendo eleição, o pau tá comendo, tá todo mundo brigando. Eu fico aqui na minha, eu e minha família. Ganhou a eleição, o A ou o B, eu sento no meu computador e começo a fazer o planejamento em cima daquele governo. O que ele propôs, como vai ser, quais são as suas ideias. Claro que quando esse governo atual hoje, que entrou, eu já sabia o que poderia acontecer, porque como eu sou empresário há 30 anos, eu já passei por vários governos. Então eu já tinha mais ou menos o meu planejamento. E o governo, na minha área de atuação, que é o varejo, eu tenho várias redes de franquia, mas a maior é uma rede de lojas de presente e decoração, com 8.000 franqueados, entre loja licenciada, revendedora e lojas de shopping, né, oficiais. O varejo ele anda melhor quando o governo é socialista, né? Então, quando ganhou, eu já comecei a fazer meu planejamento para os próximos anos, sabendo que o dinheiro ia para a base. Aí a gente voltou alguns modelos de negócio para a base, tem funcionado. Aí entra um governo de extrema-direita, por exemplo, onde ele tem um olhar mais para a classe média, né? Como foi. É que teve a pandemia, né? Então não deu para entender muito bem como que esse governo aí, ele atuou, né? Foram 3 anos de pandemia aí no Brasil, né? Então teve essa dificuldade. Mas, por exemplo, eu sei que o governo de extrema-direita deu para entender que ele olha um pouco mais para a classe média, e eu comecei a criar negócios para a classe média, né? Empresário é isso, ele tem que criar situações de acordo com o vento, né? E é isso que eu faço. Bom, então tá aí, a extrema-direita reescrevendo a democracia, né? Agora, indo para o final, né, o último capítulo, a nova ordem política da extrema-direita no Reino Unido. Vai ter eleições esses dias aí agora, tá pertinho as eleições, eu não sei se é daqui uns 2 meses mais ou menos, mas o governo de direita está há muitos anos no poder, né? E parece o governo de direita no Reino Unido, ele foi responsável pelo Brexit, né? O Brexit, se você não sabe, foi a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Hoje eles estão em carreira solo, e quem encabeçou isso foi a direita, né? E na votação ali do Brexit na época, foi bem dividido, ganhou ali por pouco, né? E parece que a outra parte, que não é a minoria, praticamente metade, está insatisfeito por ter saído da União Europeia. Bom, eu não entendi também muito bem por que eles quiseram sair, né? Provavelmente porque não concordavam com as políticas, né, de países socialistas, por exemplo, onde a maioria aqui na União Europeia né? Então talvez seja isso, né? O extremismo, ó, vamos sair, nós vamos tocar o negócio sozinho. E parece agora que eles estão perigando
de perder as eleições e o Partido dos Trabalhadores voltar lá no Reino Unido, né? Então vamos acompanhar para ver, beleza? Bom, acabou, tá? Então é isso, aí eu coloco ali considerações e agradecimento. Te agradeço por você ter ficado até agora comigo nesse vídeo. Como eu disse, entenda que eu não estou aqui para fazer campanha política para ninguém. Eu sou um estudioso, eu sou um curioso, eu gosto de ter informação porque eu não gosto de estar numa roda de amigos, de empresários e eles falarem sobre algum tipo de assunto e eu não saber nem do que estão falando. Então esse é o motivo que eu leio aí praticamente 2, 3 livros todos os meses, né? Pode me deixar um cara chato? Sim, mas é aquilo, né? Ninguém me engana. Essa é a parte mais legal da minha vida, né? Pelo menos eu sei do que estão falando, eu sei se é verdade, eu sei se é mentira. Isso tem ajudado eu ter uma vida melhor, pôr a cabeça no travesseiro e dormir sem ter a preocupação do que estão me falando, se vão me enganar. Beleza? Bom, não deixa de curtir o vídeo, não deixa de se inscrever no canal. Se você achar que é legal compartilhar esse meu vídeo com algum membro aí da sua família, amigo ou grupos de extrema direita, fica à vontade. E se quiser deixar alguma coisa nos comentários, é sempre bom porque eu aprendo, né? Pode ser qualquer crítica, qualquer sugestão. Se eu falei alguma coisa errada, também coloca ali, né? Porque aí eu faço um outro vídeo consertando, né, essa minha falha. E é isso, eu acho que o convívio, né, tranquilo entre as pessoas é o que faz a gente nos tornar, né, ser humanos melhores, beleza? E aqui no link da descrição, aqui na descrição eu vou deixar o link onde tem as minhas redes sociais, né, é um link do Linktree, né, onde tem as minhas redes sociais e todos os livros que já foram publicados, caso você queira comprar algum. E ali tem meu Facebook, meu Instagram, você está aqui no meu canal do YouTube, né? E aí você consegue saber um pouquinho mais sobre o que eu faço, né? E sobre a minha vida pessoal também, né? Porque o meu Instagram que eu deixo aqui é o meu Instagram pessoal. Então tem foto minha na praia, tem foto minha viajando, tem foto minha fazendo vídeo, né? Falando de diversos assuntos, sempre no sentido do fato, né? Essa eu acho que é a parte que eu mais me apego aqui, beleza? Bom, até o próximo vídeo. Valeu aí, até mais.